Diz um ditado africano que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Esse é o poder do contexto na vida da gente. E o primeiro contexto e o primeiro terreno em que nós fincamos as nossas raízes é a nossa família. Hoje nós vamos conversar sobre isso, contexto familiar como um poderoso elemento na determinação do comportamento e do estilo de vida, e por consequência na saúde, com o médico de família e comunidade Samuel Lencar. Vamos lá para o MEV Rec, o podcast mais MEV do Brasil. Samuel, seja bem-vindo ao MEV Rec e muito obrigado por conversar com a gente aqui. Obrigado pelo convite, Luiz. Estou me sentindo extremamente honrado mesmo com esse convite e de estar tendo essa oportunidade de estar aqui junto com você. Isso, o Samuel é médico de família, né? E Isso. comunidade, num lugar muito feio, gente. Ele mora e trabalha em Búzios. Vocês têm noção? Rapaz, isso aí. Então, o quintal, meu escritório é a praia. Que é isso? Essa vida tá boa demais. Mas Tá vamos bom. lá, Samuel. E aí, Samuel, como é que é a sua história na medicina de família e comunidade e depois na MEV? Né? Você me contou um pouquinho aqui, a gente estava conversando antes. Você passou pela experiência na educação médica, de ser preceptor também, né? Hoje está experimentando o lugar da gestão. Então a gente podia contar um pouquinho essa história sua, como é que você foi parar nesse lugar aí. Vamos lá, então, a história é longa. Eu, é, eu sou natural mesmo do Acre, né? Eu sou acriano e fiz faculdade de medicina em Brasília e lá também conheci médicos de família excelente e tomei gosto ali pela medicina de família, né? Pela resolutividade, pelo contato com os indivíduos, com as famílias e fiz minha residência lá, fiz 2 anos de residência em medicina de família e tive a oportunidade de prestar um ano adicional, né, como se fosse uma subespecialidade da medicina de família, mais voltada para a gestão e para a preceptoria, na UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E foi assim que eu vim parar aqui em Búzios, né? Tem um projeto da UERJ de interiorização da residência de medicina de família, é um projeto do Estado que a UERJ executa, e estava tendo na época turmas aqui no município de Búzios, né? Atualmente a gente não tem mais, infelizmente, mas tem vários outros municípios do Rio de Janeiro que ainda tem esse programa. E nessa minha vinda para cá, eu vim para ficar um ano e voltar para Brasília, mas foi difícil, né? Depois de acabei ficando e tem várias histórias parecidas por aqui também. Mas quando você compara Brasília com Búzios, é difícil voltar, né? Brasília tem o Lago Paranoá lá, mas tem a música do Nat Roots lá que o pessoal foge pra praia também, né? É igual aqui em Minas, né? A gente não tem o mar, né? Como que foi essa experiência na preceptoria, né? Porque educação médica é um lugar para a qual a gente não foi naturalmente treinado, né? Mas na medicina de família existe essa preocupação Sim. de treinamento em educação médica. Como que foi essa experiência para você? Foi uma experiência muito, assim, desafiadora, né? Porque, bom, a medicina de família tem um pouco disso, né? Ao longo da residência, a gente acaba sendo um pouco treinado ali em preceptoria, alguns programas mais, outros menos, mas justamente por ter essa característica meio expansiva mesmo, né? É uma especialidade que tem buscado uma expansão, então, consequentemente, a formação é um dos focos também. E foi muito desafiador. Eu tive o privilégio, né, de fazer esse R3 da UERJ, que era focado assim em preceptoria. Então, acabei ganhando algumas ferramentas ali para ir desenvolvendo a parte da educação médica em serviço, né, que é um pouco diferente ali da sala de aula. São outras habilidades que a gente tem que desenvolver. Mas foi muito gratificante. Eu, inclusive, assim, tomei um gosto muito grande e pretendo voltar, né? Estou num outro momento agora, mas para mim foi muito estar no papel daqueles que me inspiraram em outros momentos, né? Então, eu sempre me inspirei muito nos meus preceptores.
Para deixar um abraço aí pro pessoal lá de Brasília, do programa de residência da ESCS em Brasília. São pessoas que eu admiro muito e que eu aprendi muito. E poder estar nesse lugar de ser alguém também que inspira, né? Foi muito gratificante e desafiador. E agora você está no desafio da gestão. Exatamente. Outro desafio. Eu falei para você que eu gosto de desafio, né? É. E família, né? Essa questão do contexto, esse tema que você escolheu para gente discutir hoje desse ambiente familiar. É natural para a medicina de família e comunidade discutir esse tema, né? Sim. O contexto da comunidade, o contexto ali do território e o contexto da família em que a pessoa está. O que não é tão comum para médicos de outras especialidades que não têm essa formação e têm, às vezes, muita dificuldade de lidar com esse contexto, de lidar com familiares, né? A gente percebe isso muito até nas discussões entre os nossos alunos e tal, que às vezes a lida com a família é um desafio para outras especialidades. O que a gente pode trazer e dar de contribuição, né, sobre essa discussão do contexto familiar e da importância da família na determinação da saúde? O primeiro ponto que você falou aí, que é difícil para as outras especialidades, e é difícil para a medicina de família, para o médico de família também, né? Fazer a abordagem familiar, ela é realmente desafiadora. Primeiro porque você sai muito daquele ambiente controlado ali do consultório. Mesmo que a abordagem familiar pode ser realizada dentro de um consultório, mas você coloca outros atores ali, não é só aquela relação direta, são outros fatores que interferem naquela dinâmica e que vão trazer outros pontos de vista, vão trazer conflitos às vezes, e realmente isso é muito desafiador. Só que na medicina de família a gente acaba enxergando esse desafio como uma oportunidade de realmente conseguir entender melhor o contexto daquela família, entender quais são as dinâmicas entre os integrantes daquela família, como que eles se relacionam, a história, né, daquela família. Então, a gente consegue ir identificando padrões que se repetem, a gente consegue encontrar explicações, às vezes, para até na relação médico-paciente, às vezes a gente lida com reações ali dos pacientes que às vezes deixam a gente ali, né, Mexidos, né? Tem paciente que mexido. provoca a gente, que Exatamente. desafia, E aí quando resistente. Exatamente. E aí quando você vai entrando mais no contexto, você vai até, poxa, entendendo, e essa compreensão vai tirando um pouco desse peso, né? Então é bem interessante. Você percebe que não é com você, né? É o padrão da É o pessoa padrão. dentro da própria família dele, né? Exatamente. Ele só repete, né? Ele só repete o Exatamente. padrão que ele faz do lugar de onde ele veio. E aí a gente percebe bem, assim, na prática mesmo, aquilo tudo que a gente estuda aí na MEV, né? Que é a história do comportamento. A história do comportamento é filogenético, então tem questão da espécie. É ontogenético, tem a questão familiar. Então, às vezes tem comportamentos. Aqui em casa mesmo, eu tenho uma filha, né? A Olivia, ela tem 6 anos agora. E eu lembro que, assim, à medida que ela foi se desenvolvendo ali, agora a gente já consegue conhecer mais a personalidade dela. Mas de ela ter reações, por exemplo, que eu nunca tinha tido na frente dela, que eram reações que eu tinha, por exemplo, que eu já até perdi ao longo da. A gente vai amadurecendo, você vai lapidando, né, alguns comportamentos, mas de você ver assim e falar, caramba, de onde que veio isso aqui, né? Então, assim, é bem ontogenético mesmo, né? E É o cultural, assustador, assim. né? Porque a gente começa a ver a gente nos nossos filhos e isso é assustador, né? Exatamente. A gente vê, a gente consegue ver coisas nossas dos nossos pais Sim, e a sim, gente sim. consegue ver coisas nossas nos nossos filhos. Exatamente. E às vezes é aquela coisa assim que você realmente, aquela parte de você que você não gosta e você, caramba, o que que eu vou fazer com isso aqui, né? O que que eu vou fazer com isso aqui? Então, por isso que eu digo assim, criança em casa
né? Quando nasce uma criança, ela traz ressignificados, nasce uma nova oportunidade de você realmente se aprimorar ali, porque você vai observando, né? O que que você quer deixar ali de exemplo? O que que você quer selecionar? Quais são os comportamentos ali que culturalmente dentro da sua casa você acredita que sejam, né, benéficos e tudo mais, né? Então, ainda tem essa questão da história cultural do comportamento, né? Às vezes um comportamento dentro de uma família é um comportamento que ele é aceitável, mas que é um comportamento que às vezes vai trazer muitos prejuízos, né? E não só comportamento assim de alimentação, por exemplo, ou de falta de atividade física, às vezes um comportamento social mesmo, uma forma de lidar com uma frustração. Vamos supor que uma família lá que o pai, quando ele se frustra, ele chuta a mesa e vai para o quarto. Então, essa vai havendo essa seleção, né, cultural ali também do comportamento. Essa permissão, né? De certa forma, assim, algumas coisas as famílias Exatamente. permitem, né? E acaba que a gente vê esse problema na saúde mental muito, né? De uma não educação emocional, porque a pessoa, na família dela, ninguém nunca traduziu as emoções, nunca nomeou as emoções, nunca estabeleceu relação entre a emoção e o que aconteceu, e nunca ensinou como lidar e como reagir com a emoção, né? Exatamente. E aí você percebe assim o poder, né, assim, o poder, eu digo assim, a importância, né, do nosso papel de ter esse olhar, né? Porque as pessoas recorrem aos médicos, né? E muitas vezes recorrem por a pontinha do iceberg, que às vezes é uma dor de cabeça, uma insônia, que quando você vai olhar por baixo, né, a gente utiliza muito essa alegoria, né, na medicina de família e na MEV eu vi que isso também é reforçado e cada vez mais, assim, eu falei medicina de família e MEV, mas cada vez mais eu vejo como sendo complementares, assim, pelo menos para mim. Mas essa alegoria do iceberg, né? De que às vezes o paciente chega ali, mas na verdade ele tem uma demanda oculta, né? A gente trabalha muito com esse conceito da demanda oculta, então ele vem com uma insônia, vem com uma pressão descontrolada, uma dor na nuca, assim, tensão muscular, distúrbios do sono, na maioria das vezes tem alguma demanda oculta ali, né? E são queixas extremamente comuns, né? A gente conseguir ver que tem muita coisa por trás da queixa, né? Eu gosto de Exatamente. dizer muito isso, né? A gente precisa parar de olhar a queixa, Isso. né? É porque a queixa, ela é uma queixa, mas ela não é o problema, Sim, né? A pessoa pode estar se queixando de uma coisa, mas na verdade o problema é bem outro. E ele pode estar em outro lugar, e um deles é a família, né? É dentro sim, sim. da vivência que essa pessoa tem. Exatamente. E aí, você comentou sobre ver isso como uma oportunidade também. Como aproveitar esses momentos e essa percepção de que às vezes é no ambiente familiar que está o problema, mas também usar isso como solução. Como que você vê o uso disso, né? A instrumentalização disso? É uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que a gente ter esse olhar sistêmico, entender que é uma realidade possível e que está ali, e a partir disso, a partir dessa identificação, a gente conseguir trazer, fazer perguntas com que a gente consiga, que o paciente mesmo consiga também perceber isso, é muito interessante. Isso por si só já é uma abordagem familiar. Às vezes a gente fala assim, a abordagem familiar, que dentro da medicina de família é uma ferramenta muito presente, como se fosse uma reunião de família ali, né? Você chama a família toda e tal. E sim, também é bem potente e é uma possibilidade, mas a abordagem familiar ela inicia no indivíduo. Então, a gente pode evocar a família desse indivíduo ali dentro da consulta, mesmo sendo um atendimento individual. Então, podemos puxar ganchos, por exemplo, como o que o seu familiar, né, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, diria sobre esse problema, né, se ele tivesse aqui. Né? Então,
são formas da gente evocar e às vezes até trazer um pouco do ponto de vista do paciente sobre ele mesmo pelo olhar de outra pessoa, né? Então a gente consegue, através disso, dessas estratégias, a gente consegue ir trazendo clareza para que o paciente comece a perceber que realmente tem uma influência ali do ambiente familiar, às vezes, na forma como ele está respondendo àquele problema. Seja pro bem quanto pro mal também. Então, assim, às vezes o contexto familiar ele realmente vai trazer conforto ali para aquela situação, vai trazer potencialidades para enfrentar aquele momento, mas também pode estar piorando bastante. Às vezes uma queixa que a pessoa está trazendo, né? A visão que a família tem daquela queixa é uma visão muito ruim. Então, principalmente quando é de desvalor, né? Às vezes tem uma queixa que para a pessoa está muito uma dor de cabeça que está incomodando muito, mas tem um familiar que acha que é frescura, né? É uma besteira. Então, isso pode piorar muito, né? A própria impressão da pessoa sobre o problema. Aquilo que os discursos, né? O que os outros dizem sobre o que nós temos, quem nós somos, e que tem um Sim, impacto gigantesco, né? sim. Na saúde mental a gente percebe isso muito, né? O quanto é difícil quando uma pessoa tem um transtorno mental, que não é algo assim concreto, como Palpável, meus né? pacientes gostam de dizer muito que, né? Se fosse uma perna quebrada, talvez as pessoas achassem, tratassem a minha depressão e a minha ansiedade de outro jeito, né? Sim. E é dentro de casa, né? É esse discurso que acaba julgando, acaba definindo o que é aceitável ou não é aceitável, né? E Uhum. que impõe, como você está dizendo, um sofrimento para as pessoas, ou, de um outro lado, é acolhedor o suficiente para ajudar a pessoa a passar por aquilo, né? Isso fica muito evidente também quando a gente está lidando com doenças crônicas mesmo, que envolve ali a adesão a algum tipo de tratamento, ou alguma mudança alimentar, por exemplo, né? Mudança alimentar é uma coisa que, se a pessoa vive num contexto familiar, né, que tem pelo menos ali 3 ou 4 integrantes, é muito mais desafiador, né? Porque a alimentação, pra gente, ela é social, né? Então, quando você tem que fazer uma adequação alimentar, você vai separar tudo, você vai fazer a comida ali, a minha comida você vai fazer separado. Isso num contexto familiar com 3 ou 4 integrantes é praticamente impossível, assim. Essa discussão de família está dentro do pilar da conexão social, né? Exatamente. Sim. E enquanto assim, se a gente for fazer uma comparação entre pilares, né, que é sempre muito comum nas discussões, o que é mais importante, por onde eu começo primeiro, né? O sono ele é inegociável, né? Não tem jeito. Você tem que planejar 8 horas de sono mais ou menos ali, então não tem jeito de negociar. O estresse o arrasa tudo, né? O estresse Sim. arrasa qualquer coisa no estilo de vida. Ele é fenomenal. Mas o ponto da conexão social, ele é assim, central porque ele interfere em tudo, né? O lugar onde a gente convive, as pessoas que convivem com a gente, elas podem ser fonte de muita satisfação, prazer, vivência de valor, apoio, recurso, e podem ser o inferno. Pode ser a causa do estresse, a causa do sofrimento, a causa da perda de sono, pode não ser apoio. Então, o problema da conexão social é esse, né? Ela é poderosa demais em todos os sentidos. E pode ser um facilitador ou, como você colocou, um impeditivo, porque como é que muda, né? A alimentação de uma pessoa se o resto da família não está afim. E aí é mais uma potência de você abordar, ter essa visão da abordagem familiar, né? E em certos momentos é até importante que você convide mesmo um familiar. Eu já tive experiência assim de ter que convidar um familiar. Na verdade, até foram dois, né? Era uma mãe ela teve uma internação por um evento cardiovascular, não lembro exatamente agora, e ela era tabagista. Ela veio ali com aquela questão, tenho que manejar aqui essa sequela que ficou e tudo mais, e estava ali num momento bem propício para abordar a cessação do tabagismo. E quando eu fui abordar isso, ela trouxe muito a questão do filho, que
que o filho fumava também, e aí ela, como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei assim, a senhora acha importante que o seu filho venha numa consulta também para a gente poder conversar sobre isso? Ela falou assim, você acha que ele viria? Acho que sim. Claro, os filhos estavam super preocupados com a mãe, né? E vieram os dois, ali era uma filha e um filho, né? Moravam os dois com a mãe. E esse filho fumava. E nessa abordagem, ele não estava tão contemplativo quanto ela, mas pela família, a gente conseguiu pactuar realmente ali um plano de cessação de tabagismo em conjunto até, os dois, né? Então foi bem interessante, E assim, ele essa... entrou nessa. E Ele ele entrou entrou. no. Sim, sim, sim. Foi positivo, né? É bom quando é um potencial para o bem, né? Se fosse um cara ali que não, eu não vou parar de jeito nenhum, se ela quiser, aí ia ser realmente um desafio a mais, né? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Que é o que acontece às vezes com bebida, né? A gente vê muito. Porque se é uma família em que o excesso de consumo de álcool é algo que a família não coloca um limitador, né? Não tem um discurso limitador daquilo, na verdade, às vezes Sim. até libera e incentiva, né? A gente vê Uhum. família que existe um incentivo e até um empurrão, né? Ah, por que você não está Sim, bebendo? Né? Por que você exatamente. parou? Sim, incentivar ali os filhos adolescentes a já começar a beber, né? Nos eventos e tal. Tem isso mesmo. E aí esse tipo de padrão, né, de discurso, de linguagem, ele acaba sendo muito prejudicial. Eu vejo sem dúvida nenhuma, né? A família ela é um ambiente que ela pode pender a balança para os dois lados e a gente saber mobilizar isso como estratégia. Eu achei muito legal a dica que você deu de perguntar para o paciente o que a família dele diz sobre ele, Uhum, né? Achei isso sim. poderoso, muito É, poderoso. é uma pergunta sempre traz muita coisa boa, assim, boa que eu digo no sentido de material ali pra gente trabalhar, né? Inclusive porque pode trazer distorções, né? Porque pode, Também, pode trazer, assim, a pessoa compreende sobre a família dela coisas que, na verdade, a família não diz e, às vezes, que a família não percebe. com certeza. Luiz, a gente tem algumas ferramentas assim que a gente acaba utilizando na MFC que vem muito assim das ciências sociais também. Tem uma ferramenta que é o círculo familiar, onde a gente propõe que A a, ferramenta é legal, vamos lá, vamos explicar essa. é, a gente propõe que a pessoa faça uma representação gráfica ali do contexto familiar dela, no sentido de proximidade, né, de intimidade e de importância. Então, quanto mais perto o integrante ela representa ali dela, é uma pessoa que ela tem mais apreço, que na verdade está mais próximo dela, né, que ela troca mais. E o tamanho também, né, são círculozinhos, e o tamanho é como se fosse a importância, a admiração que tem por aquele integrante. E já participei de momentos assim que geralmente a gente utiliza isso quando são coisas bem complicadas mesmo, assim, mais complexas, de você pedir para cada integrante, numa abordagem familiar mesmo, ali estando a família no consultório, cada integrante desenhar, né, fazer a sua representação, e no final a gente apresentar, cada um apresenta ali, e cara, sai assim, coisas totalmente diferentes. É tudo muito. Claro, Porque as alguns são relações são próximos e tal. assimétricas, né? Exatamente. Então, às vezes, E aí, às vezes, isso até traz uma consciência mesmo, né? Traz consciência. Eu já vi, por exemplo, de filho desenhar o pai pequeno e longe, e o pai tinha desenhado tudo perto. Então, assim, para ele estava achando
que tava tudo bem, aquela relação tava boa e tal, e o filho tava se sentindo distante. E aí, claro, nesses momentos a gente pede para explicar um pouco, né, porquê daquela representação, e às vezes a linguagem de afeto que aquele adolescente, aquela criança tinha, não estava sendo correspondida. Às vezes o adolescente gostava mais de abraço, de carinho, e esse pai, às vezes, ele até dava atenção ali com as palavras e tal, mas não chamava junto ali para assistir um Netflix deitadinho no sofá, abraçadinho, comendo pipoca, né? E Então, aí, porque ele talvez não tenha tido essa experiência, né, afetiva exatamente, dentro da família dele, ele exatamente, carrega esse padrão e para ele aquilo é o normal, né? Só que não é o que o outro exatamente. espera dele, né? Sim. E aí tem outra ferramentinha que ajuda para isso aí também, que é o genograma. O genograma também traz muita informação legal. Já tive experiência, por exemplo, era uma filha Vamos adolescente. explicar o que é o genograma. Sim, vamos lá. O genograma, ele é como se fosse uma árvore genealógica. A lógica dele é bem parecida, assim, né? Então tem representações gráficas ali para homem, para mulher, as ligações de casamento, de filho. E você pode colocar marcadores nesse genograma diversos. Pode ser marcador de doença orgânica mesmo, hipertensão, diabetes, mas já utilizei para outros tipos de padrões, né? E aí eu tive essa experiência, que era uma filha adolescente, que ela tinha um transtorno, ela tinha um transtorno afetivo bipolar, se eu não me engano. Ela, né, não acompanhava só comigo, tinha um psiquiatra assistente também, mas eu tinha esse acompanhamento mais próximo, assim, mais longitudinal. E ela tinha muito conflito com a mãe, muito, muito mesmo. E aí eu fiz o convite, né? Eu atendia a mãe e a filha, e fiz o convite para que a gente pudesse fazer uma atividade juntos ali. E a gente fez o genograma. E nesse genograma, a mãe trouxe várias. Eu trouxe uma questão de relacionamento mesmo, né? Ali o que a gente ia colocar como marcador. E ela trouxe várias situações assim de como que a mãe dela tratava ela, de como que a avó dela tratava a mãe dela. E aí essa filha adolescente, que já estava numa fase assim de compreensão, ela estava numa fase de compreensão maior do próprio transtorno que ela tinha, a própria aceitação de como que a mente dela funciona, né? Então nas próximas consultas que eu tive com ela, claro que isso não resolveu tudo, né? Mas ela estava sentindo muito mais empatia pela mãe dela, pela forma como a mãe dela às vezes conduzia uma situação ali na casa dela, né? Então é muito potente, cara. A gente explorar isso é muito potente mesmo. E você tá falando aí da importância dos relacionamentos. Teve um estudo recente da Harvard, aquele estudo longo, eu não vou lembrar o nome agora, mas você deve conhecer. É o estudo de desenvolvimento adulto, é o Grant e Groeck. É. E aí o fator mais associado ali com uma longevidade saudável era a qualidade das relações que você construía, né? E as primeiras relações que a gente constrói na vida, né? O nosso laboratório emocional ali para a vida é a família, né? Então, não tem A como gente não. acaba é, compreendendo e entendendo o padrão de relacionar com o outro a partir sempre das relações, vamos dizer assim, primárias ou primitivas, por o nome que quiser dar, né? Mas esse estudo do Grant Groeck, né? Ele é muito legal, porque tem mais de 80 anos esse estudo, né? Eles começaram em 1938, se eu não me engano, e foram duas coortes, uma que olhou os estudantes de Harvard, imagina, né, os 5% topo ali do ensino médio americano, que entram lá, e os jovens ali da periferia de Boston. E a pergunta era, será que, né, faz diferença? E no final o que eles viram foi uma coisa muito legal, né? A relação com a mãe determinava o salário futuro, olha que doido, né? E a relação com o pai determinava o quanto a pessoa conseguia aproveitar a vida depois de aposentar. O bem-estar dela quando ela ficava idosa. Então, assim, é muito forte, né? São coisas até muitas vezes inconscientes, como você falou. São emoções às vezes até primitivas que ficam ali mais, né, inconscientes que você vai levando, né? Leva para a vida mesmo. Que você vai reproduzindo, né? Exatamente. E se não tem uma revisão disso, e eu achei Sim. legal essa ferramenta
né, de desenhar, né, o tamanho da bolinha, né, a Sim, distância e tal, porque sim, leva a uma revisão. exatamente. E você tem ali aquela. Você revisa e busca sintetizar, né? Esse exercício de revisão, de síntese, clarifica muitas coisas, né? Traz muita clareza. E aí, a partir do momento que você tem consciência daquilo, você tá presente ali, você tem a possibilidade de escolher o que você quer levar. É claro que se fosse tão fácil assim, era só escolher, né? Tem várias coisas que vêm depois, mas o primeiro ponto é esse. A gente usa no Mav Clinic uma ferramenta que foi até uma adaptação que a gente fez, que a gente chama Tribo, essa ferramenta. E é mais ou menos essa ideia, né? As pessoas mais próximas, as pessoas mais distantes, e a gente coloca um sentido de fluxo, porque dentro dos relacionamentos, né, tem uma economia dos relacionamentos, né? Ah, a gente tem uma Que dessa na transita NFC também. coisas, É o Ecomapa, a gente né? chama de Ecomapa. E isso, a gente adaptou do Ecomapa, É, né? exatamente, a gente usa muito o E Ecomapa que aí você também. também vê as possibilidades dentro do território. Sim, Então é uma exatamente. versão nossa do Ecomapa. E aí as pessoas começam a perceber, né? As relações são assimétricas. E tudo bem, porque às vezes existe a expectativa das relações serem simétricas, e isso cria algum sofrimento nas pessoas, né? E traz aquela consciência, né? Puxa, eu tô. A pessoa tá se sentindo drenada emocionalmente, quando ela vai lá reproduzir, ela vê que tem um monte de relação que tá demandando pra caramba dela ali, né? E às vezes outras que fornecem muito recurso para ela, mas ela não está sendo recíproca, que talvez ela podia estar investindo. Exatamente. Investindo aqui naquele relacionamento para amadurecer mais, né? Isso é muito interessante, essa questão da representação que eu estava falando, de você também poder visualizar. Você traz a consciência, mas você também consegue ver de uma forma mais objetiva, né? Aquilo tudo e planejar. Poxa, eu poderia explorar mais isso aqui, acho que eu poderia deixar isso aqui mais de lado, né? Eu gosto bastante também do Ecomapa. Não conhecia, depois eu tenho que ver o da tribo aí. E eu acho legal que essas ferramentas que a gente está comentando, né? Elas são todas disparadores de conversas significativas, né? De você Isso. poder sentar com o paciente e ter conversas que são poderosas, assim. A gente vê que às vezes algumas pessoas, quando elas entram na medicina do estilo de vida, começam a estudar, elas têm uma certa crise, assim, fazem um questionamento se a gente, às vezes, dentro da medicina do estilo de vida, não está falando, não está ensinando psicoterapia. Eu falo, não, não é isso. É, Né? A sim. gente não faz terapia de família, não é isso. Nós estamos falando de ter conversas poderosas sobre a forma como as pessoas estão vivendo e como elas estão se relacionando com as outras, né? E o que impacta, né, a vida delas. Isso que você falou é muito importante, o Luiz, porque até dentro da MFC a gente também percebe, né, quando a gente começa a abordar família, eu vivi muito isso, assim, de pensar, poxa, mas eu não sou terapeuta familiar, por que eu vou estar mexendo nisso aqui? E existe uma diferença entre a terapia familiar e a abordagem familiar. O médico de família ele não é um terapeuta familiar, porque são níveis de envolvimento emocional e de problemas que você vai lidar ali diferente, né? Às vezes. E de técnica também, né? O objetivo que se tem na terapia é diferente do objetivo. Exatamente. Então, o objetivo que a gente tem com essas abordagens é entender o contexto, enxergar as potencialidades, às vezes facilitar o processo. E aí teve uma preceptora minha, a Maria Cristina também, um abraço, um beijo para ela, que ela trouxe muito isso para mim e você também reforçou isso muito na formação do Change, que na maioria das vezes a gente não precisa fazer algo para resolver tudo ali, né? Porque nós médicos temos essa angústia de tipo assim, eu identifiquei, fiz o diagnóstico, eu tenho que fazer o tratamento. Mas quando a gente está falando desse nível, né, de problematização, a resposta que a Maria Cristina me deu foi justamente essa. Eu cheguei para ela, poxa, o que eu vou fazer com isso? Ela falou, às vezes você não tem que fazer nada. O simples fato de que as pessoas têm consciência de uma coisa que elas não tinham antes é a intervenção. E você
trouxe, reforçou ainda mais isso pra mim, assim, sabe? Nesse sentido. Então, assim, você não precisa resolver. Muitas vezes, se você trouxer a clareza, né, a facilitar esse processo de botar uma luz ali no que estava escuro, as coisas muitas vezes já se resolvem. É muito comum numa abordagem familiar, quando todos conseguem, né, enxergar ali aquele problema, a solução brota. Inclusive a gente aborda isso, né, como médico, a gente não vai ficar dando solução, o que que um integrante vai fazer, o que que o outro vai fazer. A gente facilita. Como que vocês acham que essa situação, né, esse problema que pode se resolver na família de vocês? E, e muitas vezes vem soluções ali que são personalizadas totalmente, né? Da mesma forma que vem para o indivíduo, ele traz a solução para ele, a família também traz a solução ali para ela, né? É uma angústia que a gente deixa de lado quando a gente tira da gente também essa responsabilidade. As pessoas às vezes só precisam ser chamadas à responsabilidade, né? No sentido de, tá, entendi, agora que resposta eu dou para isso? Eu posso dar respostas funcionais e posso dar respostas disfuncionais. Quando a gente está estudando estresse, né, a gente tem dois padrões de resposta de enfrentamento de estresse, de situações desafiadoras. Eu posso ter uma estratégia de envolvimento, que seria, tá, eu vou me apropriar disso que eu vi aqui, dentro da minha família, do padrão de relacionamento, desse distanciamento que um sente, né, da necessidade que eu não estou atendendo, ou a minha necessidade que não está sendo atendida, e vou me apropriar disso e tentar resolver, e posso ter estratégias de esquiva, né? De, tá, deixo como tá e finjo que não tem nada acontecendo, e segue a vida, né? É, exatamente. É aquele negócio, né? Você vê um desafio, tem uma oportunidade, né? As crises, elas exigem mudança, né? Até porque o adoecimento, ele nada mais é do que uma tentativa do organismo se adaptar, só que se adapta de uma forma disfuncional. O mesmo acontece também nas relações e tudo mais. Então, exige uma adaptação. E aí, essa adaptação, essa mudança, né? Ela, quando a gente lida com esse tipo de situação, a gente tem isso de uma forma facilitada, né? Ela é exigida, precisa ter a mudança, né? E já que você falou disso, de crise, o lugar que a gente desenvolve é na família. E é igual a frase que eu usei lá no começo desse episódio, né? Precisa de uma aldeia, precisa de uma família para fazer uma criança crescer, né? Para educar uma criança. O, o ciclo de vida, ele tem crises. O Eric Erickson, por exemplo, ele fala isso, né? Que tem os marcos ali de crises que vão sendo resolvidas dentro do desenvolvimento. E essas crises têm uma relação muito grande com a família também, com o lugar onde a gente está, a busca pela independência que o adolescente tem quando ele precisa sair de casa, a conquista do lugar na sociedade, a generatividade quando você já é idoso. Como é que é isso, né? Como é que é lidar com as crises de família dentro desse ciclo de vida? Como que você vê isso dentro da sua prática ali na medicina de família? É como você falou, né? A crise, ela nunca é vivida individualmente, né? Sempre tá todo mundo passando pelo mesmo processo. E quando você lida com uma família que tá todo mundo passando pelo mesmo processo, você tem algo em comum ali. Tem um propósito em comum que você pode trabalhar. Então é uma oportunidade. Mas como você estava dizendo, as crises elas são muitas vezes esperadas, elas são previsíveis. E como médico de família, o que a gente faz muitas vezes é se antecipar mesmo, né? Da mesma forma como a gente faz aquela prevenção primária ali de hipertensão, diabetes, a gente também faz uma prevenção das desadaptações que podem ocorrer nesses períodos de crise esperadas, né? Então, por exemplo, para ficar mais claro, um casal que teve um bebê, você tem ali um indivíduo novo fazendo parte da rotina daquela família, e a gente sabe que tem várias crises, que isso gera uma crise, né? Que pode surgir por conta desse evento. Então, o bebê vai demandar muito da mãe, então esse marido vai ter que dividir a atenção com esse filho.
muitas vezes ali num período inicial, a intimidade do casal tem uma oscilação ali e vai ter que lidar Nossa, e com como é isso. difícil, né, essa fase. É difícil, é difícil. É, a mãe, ela passa por um estresse gigantesco, né? Se tiver, com certeza tem mães aqui assistindo o nosso podcast aqui, e elas é um estresse muito grande. Por mais que exista toda essa romantização da maternidade, mas cara, a maternidade, eu vou falar aqui em casa, eu passei a admirar a minha esposa assim 300 vezes mais, né, depois da maternidade, porque exige, é um nível de estresse muito grande. E aí o marido ele vai lidar ali com aquele estresse todo. Como que ele vai responder? Se é um cara por exemplo, eu como médico de família já estou acompanhando, já conheço o perfil desse homem e eu vejo que ele tem uma dificuldade de lidar com o estresse, já tem abordagens que a gente pode fazer para poder antecipar isso, né? Às vezes é só avisar, né? Trabalhar isso, olha, vai acontecer isso é esperado, tal. Então, a gente tem a oportunidade, como médico de família, de realmente antever essas crises e prevenir adaptações ruins. Tem muito casal que se separa nesse contexto. E às vezes você, trabalhando essa situação, se antevendo, né? Você consegue ali prevenir, né? Adaptações ruins para essas crises. É um certo uso de uma sabedoria, né, de vida, né, de você aprender antes, e aí talvez seja a grande lição aqui nesse ponto para a gente trazer, né, que você trabalhando com medicina do estilo de vida, nesse pilar da conexão, talvez quando você faz uma estratégia preventiva e você avisa, né, para que o seu paciente não entre de bobinho, né? Porque o problema é quando as Exata, pessoas fazem expectativas excessivas, né? exatamente. Não reais, de fases da vida. Então, você não entrando de bobinho, eu te avisei, você se prepara para aquilo, Sim. né? Porque E é o ajuste da expectativa sim. mesmo. E pode ser até mais objetivo quando a gente está falando de comportamento, né? Tem comportamentos que a gente só consegue ter se a gente tiver a habilidade para tal. Então, muitas vezes a gente pode até trabalhar realmente habilidades ali, né? Formas de lidar com o estresse que às vezes a pessoa não tem e que a gente já pode ir desenvolvendo, por exemplo, durante um acompanhamento pré-natal, porque o médico de família ele vai estar acompanhando essa família durante todo o pré-natal. Então, são períodos propícios ali que a gente pode ter de desenvolver habilidades, né? E olha, isso é uma dica muito legal para quem trabalha com MEV, né? De você pensar, né, em alguns cenários, né, muito específicos que cuidam de crises, ou do paciente que está passando por essa crise, como você citou, né? O pré-natal. Então, às vezes, um obstetra que está acompanhando dentro aí de um plano de acompanhamento de pré-natal, lá no climatério, a crise do climatério, então a ginecologista Exatamente. trabalhando com essas mulheres lá, a mesma abordagem de você antecipar o problema, educar o paciente, treinar a habilidade dele para Habilidades. que ele aprenda a enfrentar a crise. A mesma coisa que aconteceria, por exemplo, quando a gente está abordando adolescente, né? Preparar o pai do adolescente, Pra preparar o quando? adolescente, né? Exatamente. Porque o período, né? O começo da idade adulta É. ali é um período de crise sem parar, né? Não é à toa que a Não. ansiedade aumenta muito nessa primeira fase Sim. da vida, que é Sim. escolher profissão, escolher onde vai morar, começar a trabalhar, iniciar os primeiros relacionamentos mais estáveis, ter filho. É uma fase que, nossa, Muita, muita incerteza, né? É muita incerteza. Você está diante de muita incerteza ali, né? e aí é muito legal essa abordagem que você está colocando, porque você diminui a incerteza. Sim, exatamente. Você dá um mapa para a Exatamente. pessoa navegar, né? E, né, quando você falou, né, o que a gente enxerga de potencialidade dentro da MFC como médico de família, a principal ferramenta que a gente tem realmente é a longitudinalidade. Então é você acompanhar essa família, né, ao longo da vida.
Então, eu não tenho idade para isso, né? Não tenho idade ainda para isso, mas já, por exemplo, de fazer pré-natal e acompanhar a criança ali até seus 3 anos, 3, 4 anos. Então, você enxergar e ir antecipando, né? Teve aquela crise ali, depois tem, quando é bebê, a crise dos 2 anos. Às vezes, quando vem um irmãozinho, tem mais crise também que pode acontecer. Então, é bem interessante, sim, me encanta muito, muito mesmo essa potencialidade aí da medicina de família. Mas, Samuel, sim, a gente viu muitas lições interessantes sobre o que a gente pode trazer da experiência da medicina de família e comunidade para o pilar da conexão social, né, da MEV principalmente. Mas o que você vê também de potencialidade, de contribuição da medicina do estilo de vida, dessa discussão nossa de técnicas de mudança de comportamento, você que fez o Change, né? O que a gente pode trazer aí como algo que pode trazer uma ferramenta, né, para abordagens dentro desse contexto mesmo da atenção primária? Cara, todas. Eu acho que, como a gente já conversou sobre isso, né? Depois que eu fiz o Change, eu saí muito com aquela pergunta assim, cara, por que que todo médico de família não sai especialista em MEV também, né? Especialista em mudança. Porque a gente lida com isso o tempo todo, Luiz. O tempo todo, o tempo todo. E é claro, né, que como a medicina de família ela lida com isso, a gente aprende. A gente aprende ali modelo transteórico, entrevista motivacional, a gente vai desenvolvendo essas ferramentas, mas esse aprendizado estruturado mesmo, né, de o que é um comportamento, como que ele é aprendido, como que ele se desenvolve, o que motiva, né? Quais são os contratempos que a gente tem, o conceito de flexibilidade psicológica, inflexibilidade psicológica, né? A esquiva experiencial. Então, assim, ainda não se tem isso como algo essencial dentro do currículo do médico de família, né? E para mim, eu acho que tinha que ter. Tinha que ter. É claro que tem formações, tem a residência de medicina de família, a especialidade em si, ela é muito heterogênea, né? A formação. Mas tem ali um basal que todo mundo tem que ter. Mas para mim, eu entendo muito isso como algo que tem que ser como essencial mesmo, porque potencializa muito mais a nossa prática. Ela tem a oportunidade de estar exercendo esse conhecimento da MEV, esse aprendizado mais voltado realmente para entender o comportamento, né, e como que ele se desenvolve e como que ele pode ser mudado. A gente tem muito campo para isso, né? Então eu realmente estou muito feliz assim de ter participado aí da formação, acrescentou bastante para minha prática, né? E com certeza tem muito a contribuir. Eu acredito muito que a MEV e a MFC elas têm que se aproximar cada vez mais aí. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. O conhecimento do comportamento, né? Ele é muito poderoso. Acho que é o conhecimento mais poderoso que a gente tem. Eu hoje penso, né, que é inacreditável que na formação médica a gente não aprofunde mais, devia aprofundar muito mais sobre o comportamento. Em porque você está lidando com o comportamento o tempo inteiro, né? Como pode não fazer isso, né? E eu acho que essa pegada, né, de discutir comportamento dentro da medicina do estilo de vida, ela faz a diferença nisso, né? Porque complementa um conhecimento poderoso que em geral não está tão organizado e disponível assim.
Sim, sim, é óbvio que em algum momento eu vou fazer o clinic também, né? Mas isso foi uma coisa que inclusive pesou muito na minha escolha de qual formação ali fazer, porque realmente eu entendi que esse conhecimento mais específico ali dos processos de mudança iriam trazer essa potência, né? E eu potencializar o Que que no eu. fundo é o pulo do gato, né? É o É o pulo pulo do do gato gato. é esse. E hoje você tá dentro de um outro espaço, a gente falou isso um pouquinho no começo, mas acabou não aprofundando, que é o espaço de estar tendo a oportunidade de trabalhar na gestão, né? Você está começando aí, mas eu acredito que também é um espaço que traz muita responsabilidade, mas traz também a oportunidade de influenciar e de pensar aquilo que a gente está gerindo, né? Como que está sendo a experiência de estar nesse lugar e poder influenciar a forma de outras pessoas estarem conduzindo os processos de saúde, os tratamentos? Ótimo. Realmente é um grande desafio, mas eu acredito que eu selecionei um comportamento aí de encarar os desafios e ir de frente mesmo e tentar aprender com o que dá. Eu entrei na gestão com uma visão muito assistencial, né? Apesar de eu ter já tido alguns contatos ali com os processos de gestão, entrei com essa visão muito assistencial. E, por um lado, isso me trouxe grandes desafios, porque entender processos institucionais, entender que, por exemplo, uma mudança institucional ela é muito mais lenta do que uma mudança, às vezes, individual, ou com uma família, por exemplo, né? É como se você estivesse pilotando aquele navio gigantesco e você mudar de E que mudar direção, ele de rumo é uma hora. você você vira ali um pouquinho e até mudar. Então, tem esse desafio, mas tem essa motivação, que é o que você trouxe, né? Essa possibilidade realmente da mesma forma que você tem dificuldade para mudar, mas quando você consegue mudar para um lado positivo, isso tem um impacto muito grande. Né? É um impacto populacional. Então, você trazer a visão, por exemplo, agora onde eu estou atuando na gestão, né? Até para contextualizar assim, eu estou numa coordenação de programas onde o meu papel é basicamente desenhar ali a linha de cuidado das pessoas dentro do sistema, né? Então, trabalhando entre níveis. Então, desde a atenção primária, atenção secundária, no que envolver outros níveis. Então, estou trabalhando nessa articulação. Então, quando a gente vem com uma visão sistêmica, essa visão de tudo que a gente falou até aqui, a gente vê que muitas vezes não é só dar acesso a um especialista focal ali, não é só dar acesso a um determinado exame, tem todo um processo que precisa ser abordado, tem toda uma visão, um olhar que precisa ser trabalhado, né? Inclusive nos atores que estão envolvidos aí nessa assistência, que são muito potentes, são desafiadores, é difícil de fazer essa mudança, mas que é muito potente e motiva bastante, sabe? Então, dentro desse processo, não tem como a gente não trabalhar, inclusive, com a própria educação permanente, né? É diferente da educação continuada, ela é uma educação que é adaptada para a realidade que você está vivendo ali. Então, não tem como. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em desenhar linhas de cuidado ao longo dos níveis, eu tenho que estar pensando como que esses atores vão estar desenvolvendo esse processo ao longo disso. Então, assim, envolve muitas pessoas, né? É óbvio que não sou eu que faço tudo. Então, envolvem vários atores, outros gestores também, né? Que estão envolvidos na direção de outros processos. Então, requer muita diplomacia também, né? Para ir lidando com tudo isso. Mas eu acho que o principal mesmo é trazer esse olhar, né? Que como a gente já conversou aqui, ele não é nativo da formação médica. Eu até ousaria dizer que da formação de saúde como um todo, exceto a psicologia e outras ciências sociais também que estão envolvidas aí dentro da saúde.
mas não é um olhar comum. Então é bem desafiador, mas é isso aí. E o interessante, né, enquanto você estava falando ali, gerenciar o processo de mudança, porque isso é um processo de mudança, mudar o rumo da gestão e tal, gerenciar o processo de mudança envolve conhecimentos teóricos desse tipo, né, os mesmos que a gente aplica na mudança de estilo de vida, e um dos lugares onde a gente mais encontra literatura sobre processos de mudança, na verdade, é na gestão de empresa, é na administração. Não, então é curioso como que esse conhecimento ele está num lugar que a gente em geral não acessa. Quando eu estava estudando aí para organizar o Mav Change, por exemplo, fui atrás de ver essa questão da ciência da mudança e tal, e quando você vai procurar isso, você vê isso no espaço da gestão de empresa, porque é onde se desenvolveu mais e essa questão de você ter que fazer mover uma instituição, não é? Você tem que fazer todo um conjunto de pessoas sair da rota que era aqui e virar para outra. E tem até um livro muito legal que eu gosto, que chama Managing Transitions. Agora eu não lembro o nome do autor, mas Gerenciando Transições. Esse autor ele fala um negócio muito legal. O problema não é a mudança, o problema é administrar a transição. É o processo psicológico que acontece quando as coisas mudam. Porque não é a mudança em si, é o sofrimento das pessoas com a mudança, é a resistência da pessoa com a mudança. E tá num outro espaço, que infelizmente a gente não tem o costume de ir lá buscar nele, né? Por isso que eu gostei de ir passeando por esses lugares, porque realmente você vai pegando conhecimentos ali que a gente não está muito apropriado mesmo, não. Interessante isso aí. A gente vê muita as empresas grandes, bem-sucedidas, elas têm toda uma cultura ali, né? Que é cultivada dentro da empresa. Então tem realmente essa visão, né? E além do trabalho na gestão, né, e no SUS, você saiu, mas hoje está na gestão, você está fazendo consultório também. Como que é a experiência de trabalhar medicina de família e comunidade nesse espaço que, na cabeça de muita gente, não é um espaço da medicina de família e comunidade? É engraçado que é uma crença limitante, porque muita gente trabalha, né, no consultório com a abordagem da MFC. Como que tem sido para você trabalhar no consultório? Como é que são as demandas? Como que funciona? Acho que essa ideia que as pessoas têm vem muito assim do foco da formação da medicina de família, né? Aqui no Brasil, realmente, a formação da medicina de família ela é muito voltada para trabalhar no SUS, né? Claro que tem programas de residência que já trazem um contexto diferente, mas é muito por conta disso. Mas, realmente, é como você falou, é uma crença limitante, assim, porque a medicina de família no consultório particular, ela tem um potencial enorme, principalmente pela nossa resolutividade, né? Nós somos extremamente resolutivos, assim, nas principais demandas, as demandas mais comuns, e toda essa abordagem, né, que a gente conversou ao longo aqui do podcast, ela traz um diferencial muito grande, né? E as pessoas têm essa carência, essa necessidade. A gente viu ao longo dos anos os consultórios sendo todos muito focados ali numa especialidade, num órgão específico, e aí se a pessoa tem qualquer outra coisa, encaminha para lá, encaminha para cá, e aí um profissional não Uma conversa com o outro. fragmentação do cuidado, né? É tudo muito fragmentado e as pessoas têm essa necessidade, essa demanda. Acho que o grande desafio aí da medicina de família no consultório privado mesmo é a questão de fazer as pessoas conhecerem, de trazer realmente ali o conhecimento da especialidade e o que ela pode proporcionar. É óbvio também que a atuação do médico de família, a resolutividade do médico de família, ela cai muito quando você não tem um sistema, né? Então, quando a gente pensa no contexto do SUS, ou no contexto, por exemplo, de seguros de saúde, que hoje a gente tem uma presença muito marcante também dos médicos de família, a gente está falando de sistemas, onde você tem uma rede que você pode recorrer. Inclusive, é um diferencial que eu estou buscando também no consultório, é a construção dessa rede de profissionais, de parceiros ali, onde a gente pode fazer um trabalho multidisciplinar, com coordenação do cuidado mesmo, com troca de informações, onde a gente vai fazer condutas alinhadas ali,
centrada realmente na pessoa, né? E é um campo gigantesco e que tem uma carência muito grande. Então, assim, a medicina de família tem um potencial muito grande no consultório particular e eu estou começando aí a explorar esse cenário. Sim, e é interessante esse comentário que você fez sobre a, a disponibilidade da rede e tal, e isso comprometer um pouco a resolutividade. Eu gosto muito de estudar inovação em saúde, né? Até porque trabalho com isso, né? Na universidade, trabalho com gestão de inovação em saúde. E tem um autor que é muito interessante, que é o Clayton Christensen. E ele tem um livro que chama Inovações na Gestão de Saúde. E ele fala um negócio legal, sabe? Ele fala que a inovação de ruptura na saúde é quando a gente tiver uma forma do médico que está na atenção primária, nesse lugar, de alguma forma precisar menos da rede. E aí ele fala que isso vai criar uma ruptura, uma inovação de ruptura mesmo na saúde, né? Eu acho que à medida em que a tecnologia também possa Eu ia ajudar, comentar sobre né? isso. Eu imagino que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso, né? A gente já tem, na verdade, o Luiz, eu como médico de família, tem várias demandas que são tratadas com especialidades que a gente vai pegando mão de ir acompanhando, e aí chega um momento que você não precisa mais, né, referenciar, você mesmo resolve. Hoje em dia a gente, com a tecnologia, também tem muito acesso às evidências mais robustas disponíveis que antigamente eram condutas que você só se desenvolvia com a experiência e com a experiência clínica, e Que é hoje o em que dia o a gente Clayton tem. Christensen chama de medicina intuitiva. Eu ainda vou gravar um episódio só de inovação em saúde, mas esse termo ele fala que é a medicina intuitiva, que é aquilo que você precisa do especialista, que só desenvolve com a experiência, mas à medida em que vai ficando, você vai aprendendo e vai protocolando, vai tendo guidelines, ele fala que vai transitando de uma medicina intuitiva para uma empírica para uma de precisão. O que ele chama de precisão não é nada do que o pessoal hoje fala de precisão, que é história de genética, nada disso. Aham, É o aham. fato de que você tá. É tão claro o diagnóstico e o tratamento que não precisa de intuição. Exatamente. É óbvio que tem as exceções à regra, né? Quando a gente está falando de estudo, de meta-análise e tudo mais, aquele paciente ali na nossa frente, ele pode ter uma resposta totalmente diferente. E é importante que você tenha profissionais especialistas ali para te dar um suporte, né? E para suportar ali também o paciente naquele momento. Mas quando for necessário que esse trabalho seja feito coordenado, que seja feito de uma forma com comunicação, né? Então, é bem interessante mesmo. Samuel, foi um ótimo papo. Eu quero te agradecer muito. Né? Eu acho que a gente pôde trazer nesse episódio assim, uma discussão muito legal de como a gente pode aprofundar esse aspecto, né, do pilar da conexão social, que é a família, né? E que dicas aí que foram preciosas, né? Com 3 ferramentas, você citou 3, no fim, Sim, 4, né? Porque a gente comentou um pouquinho da do Mav Clinic e como a gente pode usar, né? E aproveitar e ter conversas significativas, né? Muito obrigado por tudo isso eu que que você agradeço trouxe. por ter proporcionado aí, por ter feito o convite, né? Vou repetir, me senti muito lisonjeado mesmo e foi muito bom mesmo a nossa conversa. Obrigado. Isso aí, vamos marcar outra oportunidade, escolher outro tema, Vamos, né, e a vamos. gente discutir mais assuntos aí. Então, fica isso, fica essa lição aí para a gente, né? Pensar na família como esse espaço onde existe troca, né? Onde existe aprendizado, onde existe conflito e que pode ser também um espaço de muita riqueza no processo de mudança. Né? Então, vamos ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esses aspectos do estilo de vida dos nossos pacientes. Esse foi mais um episódio do MEV Hack. A gente sempre hackeando a medicina do estilo de vida para você.
com o nosso objetivo de fazer com que a medicina do estilo de vida se torne o jeito de fazer a saúde no Brasil. Muito obrigado por ter nos acompanhado. E encaminhe esse episódio para quem você gosta e quer que conheça a medicina do estilo de vida. Até mais!